Bom, vamos lá, pessoal. Estou gravando aqui esse nosso encontro. Na aula passada, nós tratamos da evolução do processo, mais precisamente para tratarmos do processo sincrético, fenômeno do processo sincrético. Nós falamos sobre a cognição, diferenciando a cognição da execução, são atividades jurisdicionais distintas. E fizemos um apanhado geral sobre o procedimento, né? Recordamos o modo como se compreende o processo, as teorias sobre o processo, vimos as principais teorias, e em uma delas, a teoria do professor Hélio Fadzalari, teoria do processo como procedimento incontraditório, aparece justamente a ideia de processo. Então, uma das formas de se compreender a ideia de procedimento, quer dizer, uma das formas de se compreender o processo, uma das leituras válidas sobre o processo, é reconhecendo nele um procedimento, uma sequência de atos destinados ao exercício da jurisdição. Então, o procedimento são atos preparatórios do Estado, preparatórios da jurisdição, que respeitam uma ordem. Então, ele é imbuído, ele é movimentado pelo sistema da preclusão. Então, você tem certos momentos pré-estabelecidos para praticar certos tipos de ato. E é isso que nós veremos aqui. Hoje, eu separei para falar com os senhores a respeito dos marcos temporais do processamento. Rapidinho. Felipe chegando aí. Bom dia, Felipe. Bom, então, como eu havia dito, hoje eu separei para falar com os senhores, o nosso objetivo aqui é falar hoje sobre os marcos temporais do processamento inicial, né? Então, logo ali, quando do início do procedimento. Nós vimos, eu já falei isso para os senhores mais de uma vez, seja em teoria geral do processo, seja desse último encontro, que o pontapé inicial do processo, o start, o início do processo, se dá pela manifestação do direito de ação. Ainda que não se manifeste ali com exclusividade, ou seja, não é o único momento em que o direito de ação se manifesta. Na verdade, toda vez que a parte manifesta uma pretensão em juízo, isso é uma decorrência direta do direito de ação, é uma manifestação do direito de ação, como o recurso, por exemplo, onde fica mais claro, na petição inicial, como o próprio nome já indica, as partes se comunicam com o juízo, em geral, por meio de petição. E essa petição é a petição inicial. Então, eu mostrei para os senhores no encontro anterior, na sucessão dos atos, que o procedimento começa com a petição inicial. Nós temos aquele fenômeno da tutela provisória de urgência concedida em caráter antecedente, né? Que aí é uma hipótese excepcional quando a urgência ela é contemporânea ao oferecimento da petição inicial. Muito resumidamente, o que a lei vai te dizer é que você não precisa se preocupar com os requisitos da petição inicial por hora, você formula uma pretensão de urgência sem os requisitos da petição inicial e depois você complementa os requisitos da petição inicial. Nesse caso, nós temos uma exceção, portanto, porque esse requerimento da tutela de urgência ele não é chamado de petição inicial e ele não tem a necessidade de observar os requisitos da petição inicial que nós veremos mais propriamente na próxima aula. Então, ali nós temos uma exceção, vamos assim dizer, uma hipótese excepcional,
em que o processo começa sem que seja pela petição inicial. Mas isso é apenas questão terminológica. Ela é uma petição que vai dar início ao processo, mas não vai ter os requisitos do artigo 319. Pois bem, a manifestação do direito de ação por excelência se dá pela petição inicial, tirando essa hipótese excepcional. E uma vez que você dá início ao processo, pela manifestação do direito de ação, nós vamos ter alguns atos administrativos e que têm repercussão jurisdicional, então atos administrativos / jurisdicionais, e que são interessantes e importantes para alguns institutos processuais. E aqui a aula vai fluir de um modo mais rápido e objetivo, ou vai ser mais demorado e mais detalhado, a depender do conhecimento dos senhores a respeito de tópicos que nós já vimos lá atrás. Nesse 1 ano que já passou, teoria geral do processo. Eu não me canso de dizer, a teoria geral do processo ela vai ser ventilada aqui, né? Não apenas em processo civil 1, as minhas aulas de processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3 e processo civil 4, eu falo de TGP praticamente toda a aula, todo o encontro. É necessário que você tenha algum conhecimento de TGP. Por quê? Porque o processo civil ele é estruturado em cima dos conceitos de TGP. Então, hoje nós vamos recordar alguns conceitos de TGP, e aí, se os senhores já tiverem na mente, se os senhores já lembrarem, se eu só fizer eu sempre procuro fazer um resumão, né? O que eu não tenho como é transformar o encontro de processo civil 1 em encontro de TGP. Uma coisa é recordar, uma outra coisa é ter que ensinar do zero, né? Então, a aula de hoje vai fluir mais rápida ou vai ser mais travada, a depender do conhecimento dos senhores. O Leandro está perguntando se perdeu muita coisa. Não, Leandro, eu estou fazendo só um apanhado geral e eu vou, por coincidência, começar o tópico de hoje exatamente agora, né? Então, para recordar, estava ali no chat em cima, mas eu vou botar aqui de novo. Nós vamos falar, então, dos marcos temporais do processamento inicial. E aí eu vou precisar depois utilizar o quadro ali, vou lá no quadro também, mas eu vou, por enquanto, seguir aqui pelo chat para ser mais dinâmico nesse momento inicial. Nós vamos analisar 3 marcos temporais do processamento inicial. O primeiro deles é o protocolo, depois nós temos o registro / distribuição, e por fim, nós temos o despacho preliminar do juízo. Vamos entender cada um desses atos, porque eles possuem repercussão, consequências processuais, né? Então, por exemplo, o protocolo. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro deles, é o protocolo. Protocolo da petição inicial. Protocolo da petição inicial. Esse é o tópico que nós vamos iniciar. Como assim protocolo da petição inicial? Bom, como eu lhes disse, em regra geral, que dá início ao processo é a petição inicial, que tem que preencher os requisitos lá do artigo 319. Então, hoje em dia, aqui no Rio, como tem instaurado o processo eletrônico, você forma um documento em PDF e junta e faz o cadastramento lá no sistema, no portal eletrônico, né? Isso não é que atrapalha, né? Isso diminui um pouco a efetividade e a clareza, diminui a clareza do meu exemplo aqui que eu vou dar. Antigamente, era mais fácil de você perceber isso. Por quê? Vocês vão entender. Porque antigamente você fazia uma petição inicial, imprimia, levava o arquivo impresso lá no fórum,
no cartório do distribuidor, ele pegava a sua petição inicial, transplantava os dados da petição inicial, os elementos da demanda, lembra? Partes, causa de pedir, pedido, transplantava esses dados para o sistema do Poder Judiciário, mais ou menos o que a gente faz hoje ao distribuir uma demanda no PJE, né? Mas antes tinha um servidor para fazer isso. E aí, ao final, ele pegava a sua petição inicial, colocava na máquina e dava um carimbaço, fazia aquele... E saía ou com carimbo mesmo, manual, ou com aquele tipo um código de barras quando você vai ao banco. E aí você conseguia ver aquilo melhor. Olha, eu protocolei a petição inicial. Hoje em dia tem o protocolo também, você recebe um protocolo. Mas antes era bem caricatural a imagem. Você saía com um protocolo na mão. Você voltava com uma via da sua... duas vias ficavam lá no juízo, porque duas. Uma para formar os autos do processo e a outra para quando for citar o réu, ela já acompanhar o mandado. Porque o mandado de citação tem que ir acompanhado com uma cópia da petição inicial. É a chamada contrafé. Contrafé. Para quando o réu receber a citação, foram a juízo contra você. Foram falando o quê? Tá aí, você pode ver, tá aí atrás. Já recebe a petição inicial. Tá? Hoje você não precisa fazer essas providências mais burocráticas, administrativas, porque o próprio sistema já providencia. Ok? Então esse é o protocolo da petição inicial. O que o protocolo da petição inicial gera de consequência para o processo? Isso está previsto, meus amigos, no artigo 312, que eu já vou pegar aqui para vocês. Olha aqui. Da formação do processo. Artigo 312, agora que eu coloquei no chat. Eu às vezes fico falando porque eu estou lendo o dispositivo enquanto eu estou copiando e colando, tá? Só para vocês não ficarem achando que está atrasado, que a ferramenta travou. Em geral, quando eu dou o start... E às vezes eu copio aqui para o chat e fico ajeitando o dispositivo, tá? Não, Leandro, meu amigo, é Código de Processo Civil. A matéria aqui é Processo Civil. Não é Código Civil, não. É Código de Processo Civil. E nós já combinamos isso, né? Sempre que eu colocar só o... mas de todo modo, Leandro, a aula sua primeira aula, beleza, mas a aula de Processo Civil. Sempre que eu colocar só o dispositivo, quando eu coloco, portanto, só o dispositivo, é do Código de Processo Civil, tá? Quando for de outro diploma legislativo, eu vou indicar. Então, está lá, artigo 312 do Código de Processo Civil, da formação do processo. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Então, o protocolo da petição inicial acarreta a formação do processo. Ok? Tem uma ressalva ali na parte final, que nós não falamos ainda, os senhores não vão entender, mas eu vou ler. Mas eu vou apenas ler, não vou explicar, porque isso vai chegar no final da aula. Então, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, né, no entanto, mas tem um detalhezinho, a propositura da ação, que foi o que nós acabamos de ver. Mas a propositura da ação... Alguém ativou o microfone aí, eu acho que está dando eco aqui, tá? Se puder ver. A propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que ele for validamente citado. Então, artigo 240, os efeitos do artigo 240, validade da citação, nós veremos depois. É outra parte. Depois, no item 3 lá, depois do despacho preliminar. Nós vamos ver que esses marcos iniciais do processamento, eles acabam formando um ciclo. Que é o item 3 acaba voltando para o item 1, como nós veremos, protocolo da petição inicial. Então, quanto ao item 1, era isso que nós tínhamos para ver. Na verdade, tem até uma coisa a mais para falar. Uma comparação com o Código de 73. Para dizer para os senhores que
a sistemática atual, esse modelo atual, ele está muito melhor do que o modelo do Código de 73. Porque, veja, agora está bem objetivo e bem simplificado, vamos assim dizer. O protocolo da petição inicial gera o início do processo. O que faz com que o processo seja iniciado? O protocolo da petição inicial. Abre um parêntese, um asterisco aqui. Naquele caso da tutela de urgência em caráter antecedente, nós teremos uma petição antes da petição inicial. Né? É como se o sistema tivesse criado uma fase pré-processual, vamos assim dizer. Não é, aquilo é processo, mas é como se fosse. É uma fase de urgência, onde o ordenamento está te dizendo, advogado do autor, não se preocupe com os requisitos da petição inicial. Tem que vir uma petição formal, burocrática, com vários requisitos que você tem que preencher. Deixa isso para depois, não se preocupe com isso agora. Agora, já que você tem um caso de urgência, me traga primeiro a urgência. E aí, nesse caso, excepcionalmente, você vai dar início ao processo por uma petição, uma mera petição simples, um requerimento, sem os requisitos da petição inicial. Né? Mas, de todo modo, isso é manifestação do direito de ação e é aquilo que vai dar início ao processo. Então, é a primeira manifestação da parte em juízo que gera o primeiro protocolo que dá início ao processo. Em geral, esse seu primeiro protocolo, a sua primeira petição, vai ser a petição inicial, como nós veremos aqui. É o tema da próxima aula. Artigo 319, por excelência. Ok? Pois bem, mas no Código de 73, tinha uma dicotomia. No Código de 73, nem sempre era assim. Tinham duas hipóteses, que eu não vou nem me perder aqui, até para evitar gerar confusão para os outros. Eu vou apenas mencionar, porque já não é mais assim mesmo, e era confuso. Então melhorou. Aqui não é, mas é a sua opinião, professor. É isso que você coloca no seu livro e não quer dizer que... Não, aqui é unanimidade, todo mundo sabe que melhorou. Todo mundo concorda que melhorou, não tem como nem pensar diferente. Porque no Código de 73, o processo poderia ter início em um momento ou em outro momento. Dependendo da situação, que eu não vou me perder aqui, podia ser o protocolo da petição inicial ou podia ser o despacho do juiz. Então, lá atrás, podia ser, não era nem protocolo, podia ser ou a distribuição ou o despacho do juiz. Então, o que é feito? Agora, o item 2 ali, do momento atual, registro/distribuição, ele também era importante no Código de 73, era para o início do processo. E o grande drama que nós tínhamos aqui era o seguinte: você pegou sua petição, que era o que te competia fazer, e entregou para o Poder Judiciário. Isso lá em 73. Aí você está numa situação em que não vai ter distribuição. Então, aqui, o que acontecia? Aquela sua petição inicial, isso lá em 73, tá? Não me canso de dizer. Aquela sua petição inicial era recebida pelo Poder Judiciário, ela era encartada pelo Poder Judiciário, criava-se uma capa contra capa, alguém pegava ela, numerava ela e botava na mesa do juiz. O processo não tinha começado ainda. O que era aquilo, então? Era um nada jurídico, praticamente. Porque não era processo ainda. O processo apenas começava quando o juiz despachava ela, em algumas situações, quando o juiz despachava. Isso não fazia o menor sentido. E se aquilo se perdesse? E se o juiz levasse, sei lá, 5 meses para proferir esse despacho? O que aconteceu naquele intervalo de tempo? Nada. Era um nada jurídico. Não tinha processo. Isso não faz sentido. No Código atual não é mais assim. No Código atual, seja lá qual for a situação que nós veremos no item 2, considera-se iniciado o processo, considera-se formado o processo com o protocolo da petição inicial. E é como tem que ser. Porque é o que incumbe, é o que o advogado consegue fazer. Preparar a sua petição inicial da melhor forma possível e levá-la ao Poder Judiciário. Aí, se o juiz vai analisar no mesmo dia, semana que vem, mês que vem, ano que vem, às vezes na Fazenda Pública acontecia direto. Ano que vem, não é culpa do advogado,
É culpa do sistema jurídico. É uma falha estrutural do Poder Judiciário. E você vai falar que aquilo não é nada? Não pode ser assim. E aí, só para eu trazer uma provocação para os senhores. A resposta não vem agora, vem depois. Por que é importante esse tal de processo ter iniciado? Por que é importante saber que o processo começou? Os senhores devem se lembrar de um fenômeno que é de direito material, é o direito civil, agora sim, Código Civil, quem regulamenta, que é a prescrição e a decadência. Prescrição e decadência são institutos jurídicos que sancionam, que punem a parte desidiosa, a parte que não move os institutos jurídicos cabíveis para a consumação do seu direito. Então, como não pode a espada ficar no gogó do sujeito passivo, no pescoço, ad eternum, a lei estabelece prazos para que você faça valer o seu direito, né? Muito amplamente falando, muito resumidamente falando, prescrição e decadência, dependendo da natureza do direito, se é um direito potestativo ou não, será prescrição ou decadência. Você tem um prazo para fazer valer o seu direito, portanto. E uma das formas de você fazer valer o seu direito é indo a juízo, não é? Pela ideia que nós vimos também em TGP, as características da jurisdição, a ideia de substitutividade, a vedação à autotutela. Você não pode você mesmo fazer valer o seu direito. Então você tem que movimentar a máquina judiciária, manifestar pretensão em juízo, o que é feito pelo direito de ação. Então, quando você manifesta a pretensão em juízo, não tem que falar em prescrição e decadência, desde que você tenha observado o prazo. E uma das formas de interromper, portanto, a prescrição e decadência é dando início ao processo. Mas no código anterior, você não conseguia definir o início do processo, porque em algumas situações dependia do despacho do juiz. E aí coloca aquele drama lá, o juiz demorou 1 ano para despachar. Quando você levou lá, não tinha prescrito. Quando ele despachou, prescreveu. Então você vai perder um direito seu por uma culpa do judiciário? Porque o processo só tinha início com o despacho dele. E isso certamente gerava sérios problemas jurídicos. E o STJ dizia que, não pode ser assim, isso é uma maluquice. A lei está errada. E aí pronto, acabou. Já fiz o apanhado geral. Agora a lei corrigiu. Agora é com o protocolo da petição inicial que se tem início ao processo. Ok? Então está visto aí o item de número 1 com os senhores. Esse é o protocolo da petição inicial. Tomar um café, dar uma respirada. Tudo bem aqui? Vamos seguir? Valeu, Amanda. Vamos lá. Então, vamos prosseguir. Estou recordando. Vou ao chat mais uma vez. Estamos vendo os marcos temporais do processamento inicial. Esse item é composto por esses tópicos que vão aparecer para os senhores agora aí. Só dar uma ajeitada aqui, ainda não mandei não. Agora vai. Item 1, protocolo da petição inicial. Item 2, registro / distribuição. Item 3, despacho preliminar. O item 1 nós já vencemos. Já analisamos o protocolo da petição inicial. Artigo 312, formação do processo. Agora nós vamos tratar do item 2. Vou destacar o item 2 aqui e vou botar no chat para os senhores. Registro / distribuição. Primeira coisa que nós temos que entender é a diferença de registro para distribuição. Para depois cogitarmos dos efeitos processuais. Ok? Bom, então, quando que nós temos registro, quando que nós temos distribuição? O que é o registro, o que é a distribuição? Vejam bem. Nós sempre teremos o registro. Então, quando ali está escrito registro, é porque vai ser apenas o registro. E em alguns casos nós temos registro e também a distribuição. Então o que está escrito ali distribuição é uma fase posterior, que vai ter registro / distribuição. E distribuição. Em alguns casos tem só registro, no outro registro e distribuição.
Por isso que a lei fala registro ou distribuição. São duas situações distintas. O que é o registro? O registro é quando você leva, transplanta, alimenta o banco de dados do Poder Judiciário com as informações da demanda que você está oferecendo. Lembra que nós falamos, mais uma vez, dos elementos da demanda? Isso também é TGP. Nós vimos isso. Quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir, pedido. Então, você tem que colocar as informações no sistema do Poder Judiciário de quais são os elementos que tem de mais importante naquele processo. Lembra que eu mencionei há um tempo atrás que no sistema processual ainda antigo, quando ainda não tinha esse modelo de processo eletrônico, como nós temos aqui no Rio de Janeiro, bem estruturado e avançando, eu falei que você fazia uma petição inicial, levava a petição inicial para o fórum, para o Poder Judiciário, e um servidor do Poder Judiciário lia a sua petição inicial e jogava para o Poder Judiciário, os dados do Poder Judiciário, numa ficha, inicialmente, depois para um sistema, literalmente, informatizado, porque nem sempre nós tivemos computador, né, meus amigos? Então, já foi numa ficha, num livro. Você jogava lá os dados da demanda. Partes, fulano de tal, os dados completos. Vai em juízo e faz ciclano de tal. Vai sozinho ou vai acompanhar? Tem litisconsórcio ou não tem? Então tinha que botar isso no sistema do Poder Judiciário. Qual é a causa de pedir? Qual é o fato subjacente? Minimamente ele fazia um resumo ali. Qual é o pedido? Jogar. Então, jogava para o banco de dados, registrava a demanda. Fazia um registro da demanda. Tá? E em algumas situações, para por aqui. Faz apenas o registro. Hoje em dia, quem acaba fazendo o registro somos nós, né? São os advogados, quando tem sistema de processo eletrônico instaurado. Então, tudo aquilo que você preenche, ou tudo aquilo que vocês vão preencher quando tiverem o primeiro contato no sistema para distribuir a petição inicial, você não consegue, para distribuir eletronicamente, tem aquela... igual todo cadastro que você faz para compra, né? Só que tem aquele montão de lugar com aquele asterisco em vermelho, que é obrigatório. E aí tem alguns tipos de demanda já pré-estabelecido. Aí você clica na barra, naquele cursor, naquela setinha, aí aparece um montão, você vai escolher qual é a sua, vai marcar. Você está fazendo registro. Você está alimentando o banco de dados do Poder Judiciário. É muito mal comparando, assim, o que acontecia com o fenômeno dos caixas no banco, que você ia lá presencialmente, levava a sua conta, esperava numa fila, para um sujeito ir lá e protocolar sua conta e te entregar. Hoje em dia você não pode fazer isso pela internet. Hoje em dia você não pode fazer isso no caixa eletrônico. Então você meio que substituiu a atividade do caixa, né? Que é um dos dramas, é uma das situações naturais, vamos assim dizer, que gera. Às vezes é uma coisa boa. E sempre é aquilo, né? Sempre tudo tem um lado positivo e negativo. Tem um lado bom e tem um lado mais cruel um pouco. Qual é o lado mais cruel? Estou tentando me referir, para que os senhores possam entender. É a substituição do homem pela máquina, né? O que gera um problema social quanto à questão do emprego. Né? Então nós temos menos caixas no sistema bancário hoje. Porque os bancos conseguiram implementar um serviço que eles, pensando como banqueiro, né? Os bancos gastaram o dinheiro inicialmente para instituir esse sistema e agora eles gastam menos dinheiro que pagam menos relações trabalhistas. Em compensação, pensando lá no trabalhador, menos vaga de emprego, né? Para trabalhar no banco, por exemplo. No Poder Judiciário, é a mesma coisa. Tem menos um cargo lá. O distribuidor está perdendo. Ele tem lá a função ainda, mas diminui a quantidade de serventuários necessários naquele setor chamado distribuidor. Ok? Isso é o lado ruim, vamos assim dizer. E o lado bom? O lado bom é a evolução, a tecnologia. É muito mais rápido. Para o usuário, para o consumidor, para o cliente do banco, é muito melhor. Você tinha que sempre esperar uma fila para ir no banco. Agora você pode fazer tudo pela internet. Eu só pago pela internet. Raramente eu vou no banco. Eu não lembro a última vez que eu fui no banco. Eu precisei ir no banco. Né? Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. E a mesma coisa no sistema judiciário. É bom porque você não precisa ir presencialmente. Você pode protocolar sua petição a qualquer momento, de qualquer lugar. Você pode estar viajando e está dando início ao processo.
Você mesmo faz. Em compensação, te dá mais trabalho. Você tem que preencher aquilo tudo lá. É um serviço meio burocrático, é chatinho, mas tem que fazer. Ok? Volto a dizer, em algumas localidades, em alguns juízos, é apenas isso que é feito. Apenas o registro. Eu já vou dizer, quando eu ver a distribuição, os senhores vão entender quando que é apenas o registro. Ok? E o que é a distribuição? Portanto, a distribuição, meus amigos, é sinônimo de sorteio. Quando você distribui, você vai sortear. Né? Então você imagina que, sei lá, acabei de pensar que agora não sei nem se vai funcionar muito bem. Tá? Você imagina que chegou aqui uma caixa de boneca. Ah, tinha uma caixa de boneca na casa de uma avó qualquer. Eu tenho 2 filhas, por isso que o exemplo é de boneca, né? De boneca na casa de uma avó qualquer, que ela vai se mudar e mandou a caixa de boneca para casa das netas. Chegou aqui em casa. A minha mãe, ou a mãe da minha mulher, mandou uma caixa de boneca que tinha lá antiga aqui para casa. As minhas filhas querem. Como é que eu posso fazer para não ter briga? Então, ó, fica você de um lado, mais velha, fica você mais do outro lado, mais nova. Eu vou pegar uma, sem olhar. Eu vou pegar uma boneca, vou passar para uma, vou pegar a boneca, vou passar para outra. Eu estou distribuindo as bonecas, não é? Acho que vai ser um bom exemplo. Estou distribuindo por um critério impessoal, por um critério objetivo. Eu não estou escolhendo, ninguém está escolhendo boneca, ninguém está escolhendo nada. Nem o distribuidor vai receber, nem as bonecas. Estão escolhendo qual vai ser as suas donas. Eu, sem olhar abaixo, pego, dou para uma. Tira para o ímpar aí, para ver quem vai começar. Tira para o ímpar aí. Ganhou a mais nova. Primeiro para a mais nova, depois para a mais velha. Primeiro para a mais nova, depois para a mais velha. Pronto. Cada uma ficou com uma quantidade igual de bonecas. Depois elas que se entendam o que vão fazer com as bonecas. Ok? Distribuição é isso. No sistema processual, era algo muito parecido que acontecia. Então, em algumas localidades, eu já vou dizer qual é a diferença do registro para distribuição quanto às localidades. Né? Mas em algumas localidades, lá atrás, né? Em tempos longínquos, quando não tinha ainda um sistema informatizado, o distribuidor, nós não vimos que ele recebia a petição inicial alimentados do poder judiciário. Ele, o distribuidor não, né? Os serventuários do distribuidor, do serviço distribuidor, vários. Você chegava no guichê, era igual a um banco. Você ficava numa fila, tinha lá 20. No Fórum Central aí do Rio, tinha uns 20 funcionários, serventuários públicos, em guichês separados. Você tinha um número lá. Eles eram igual banco, eles apertavam ali, só que você não ia pagar a conta. Você entregava uma folha de papel para ele, só que era a sua petição inicial. Aí eles alimentavam o banco do Poder Judiciário, os dados do Poder Judiciário, né, o que eu já falei. Faziam um registro, papapá. E quando eles distribuíam, que eles davam um protocolo, saía com o protocolo, botava na máquina lá, e você saía com tipo um código de barras, tipo uma sequência de números. Você tinha ali o número, a data que você deu entrada, o horário que você deu entrada. E esses dados são importantes para um fenômeno que nós veremos a seguir. O número do processo que foi formado pelo sistema. E tinha uma informação ali de qual era a vara que você caiu. É esse dado que é importante. A definição do juízo competente. Qual era a vara que você caiu. E não foi o que escolheu. Nem foi o distribuidor que escolheu. Foi o sistema que, de modo automatizado, escolheu. E não foi o juiz que escolheu também, não foi o juízo que escolheu. Ninguém escolheu ninguém. Eu digo isso quando eu falo do princípio do juízo natural. Ninguém escolheu ninguém. A norma deve ser pré-estabelecida. A norma de competência é pré-estabelecida pela Constituição, pelo CPC. Você caiu ali no Fórum Central, na comarca da capital do Rio de Janeiro. Demanda civil. Tem mais de uma vara civil. Então você não pode escolher qual vai ser. Eu quero cair na terceira vara civil. A terceira vara civil é boa pra caramba, o juiz ali é caneta solta, ele concede as liminares, ele é ótimo. Quero cair com ele. Todo mundo quer, né? Se fosse. Não pode você escolher. Nem pode escolher. Ah, não, aquele escritório ali adoro, só faz petição boa. Então, ó, separa esse. Quebra um galho pra mim aí, o juiz pensando. Separa pra mim essas demandas boas aqui que não dão trabalho. Não pode. Porque se for pensar assim, todo juiz vai querer também.
Então nós temos critério impessoal e critério objetivo de definição do juízo competente, quando tem mais de uma hipótese. Ou seja, quando tem mais de uma vara em tese competente, que é um sorteio. Antes, era literalmente um sorteio. No final do dia, depois de um certo horário, o distribuidor pegava todas as petições iniciais. Então, essa petição inicial aqui foi distribuída pelo guichê tal, tinha uma pilha. Essa outra petição aqui, inicial, foi distribuída pelo guichê tal. Vamos, bota tudo aqui. Tá. Aí formou uma pilhona de demandas novas no final do dia. Marcar tinha uma audiência de distribuição. Estou falando isso em priscas eras, tá? Quando não tinha o sistema ainda. Tinha uma audiência de distribuição. E era uma audiência pública, você podia ir lá e participar. As demandas, elas eram ordenadas, tinha uma pilha com uma ordem. E aí o cara falava assim, ó, demanda, processo de fulano de tal, em face de ciclano de tal. Vamos sortear. E tinha um globo, literalmente, igual um bingo. Tinha um globo com várias bolas com um número dentro. O cara rodava ali, ó. Parou. Aperta aí. Qual foi o número sorteado? O número 3. Então, a demanda de fulano de tal em face de ciclano de tal, estou anotando aqui. Terceira vara civil. Próximo. Deixa essa bola fora. Para ela não participar. Para não ter risco da terceira vara civil cair de novo. Então, deixa ela fora. Próximo. Agora o processo de fulano de tal em face de ciclano de tal. E você estava lá como advogado, você via. Opa, é o meu. Roda aí. Para. Tira a bolinha. Qual o número? Número 10. Opa, 10ª vara civil. Era assim. Então, veja, aí você conseguia ver com os próprios olhos um sorteio sendo realizado. E eu volto a dizer, já foi assim. Mas quando veio um sistema eletrônico e automatizado, não estou falando de agora só não, tá? Porque agora o sistema é eletrônico para os usuários. Mas quando o próprio sistema, quando o Poder Judiciário internamente contou com um sistema automatizado, foi aquilo que eu falei ainda há pouco. Quando o serventuário alimentava lá, terminou, não era ele que escolhia. Ele alimentou os dados, agora finalizar. Devia ter um botão lá. Nunca estive do lado de lá, né? Não sei. Mas devia ter um botão lá, finalizar, concluir, sortear. Aí ele botava a sua petição, uma das suas folhas na maquininha lá, igual no banco. No banco eu já trabalhei, sei como é que é. Você botava lá, apertava o botão e a máquina jogava os dados. Jogava os dados, o número do processo, não era ele que criava também. Era um número sequencial que o sistema fornecia. E aí ele pegava aquilo, ninguém nem olhava. Eles pegavam aquilo ali, tá feito e entregavam. Só que para o advogado tinha informações importantes ali. Como eu lhes disse, tinha a data e o horário do início. Naquela época nem era sempre início do processo, né? Mas tinha a data e o horário do protocolo da petição inicial, que hoje em dia é o início do processo. Tinha o número do processo. E tinha a vara que caiu. Aí aparecia lá, 10VC, 10ª vara civil. Pronto, você já sabe que caiu na 10ª vara civil. Isso é distribuição. E hoje em dia você recebe isso eletronicamente. São várias formas distintas de se chegar à mesma finalidade. Então, o que nós estamos falando aqui? Da definição do juízo competente. Depois de tudo isso que eu falei, toda essa ilustração e aspecto histórico que eu fiz com os senhores, nós estamos falando da definição do juízo competente. Quando que vai ser registro? Quando que vai parar no registro? Quando, tendo analisado os critérios determinadores da competência, TGP1, critérios determinadores da competência, matéria, pessoa, função, valor da causa, território. Matéria, pessoa, função, competência absoluta. Valor da causa e território, competência relativa. Espero que isso esteja na mente dos senhores, pelo menos assim, de ouvir dizer, porque eu dei aula para vocês e sei que nós falamos disso. Então, depois que a parte analisou matéria, a matéria é civil. Opa, então eu tenho que ir para um juízo civil. Pessoa, tem algum juízo especial quanto à pessoa? É causa de vara de fazenda pública, por exemplo?
Não, não é. Então, o critério da pessoa não vai ser útil. Quanto à função, essa minha demanda aqui, eu tenho que começar no primeiro grau de jurisdição ou tenho que começar no segundo grau de jurisdição, por exemplo? É um processo de competência, é uma ação de competência originária do tribunal? Não, não é. Então, é função de jurisdição inicial. Então, é uma das varas cíveis de qual localidade? Então, vamos ver agora o território. Estou vendo aqui o território, regra geral, domicílio do réu. Onde é que o réu mora? Ih, o réu mora lá na região serrana. Ele mora lá em Bom Jardim, depois de Nova Friburgo, logo depois de Nova Friburgo. Lá em Bom Jardim. Então, tem que propor a demanda num juízo cível, na primeira instância, em Bom Jardim. Pronto, defini o lugar. Agora eu vou lá. Aí você chega lá em Bom Jardim e só tem um juízo. É uma comarca de vara única. Então, aquele mesmo juízo julga tudo que cai em Bom Jardim. Aquele mesmo juízo julga as causas cíveis, questões administrativas, questões tributárias, questões criminais. É vara única. Nesse caso, não tem mais de uma opção. Naquela localidade que você definiu pelo critério do território, em Bom Jardim, por exemplo, só tem um juízo. Não tem um fórum com vários andares. Não, é uma casa que o Poder Judiciário aluga, é pequenininho ali, o espacinho, é o Poder Judiciário de Bom Jardim, pequenininho. Eu tenho até um projeto de lá no meu canal do YouTube, apresentar os fóruns do Rio de Janeiro todo. Fazer uma matéria, mandar alguém lá para... Acho que seria bem legal. Para que vocês consigam ver. Vai ter lá um vídeo, Fórum de Bom Jardim. Acho que é curioso, né? Para você ver como é que funciona. Nem tudo é esse fórum no Rio de Janeiro, que é um edifício enorme. Em Bom Jardim, cai tudo num lugar só. Por que eu estou falando disso? Porque você vai cogitar de fazer uma distribuição num lugar que só tem um juízo? Não. Então, é nessas hipóteses, quando estamos diante de uma vara única, quando não tem mais de uma hipótese de juízo competente, você faz só o registro. Porque não é necessária a distribuição. Porque ainda agora eu falei para vocês o que é distribuição? É a escolha, é a definição do juízo competente. Só que em Bom Jardim, no exemplo que eu lhes dei, já está previamente definido. Tudo que cair em Bom Jardim é naquele mesmo e único juízo. Então você faz só o registro. Você não precisa fazer distribuição. Quando aparece no código registro, é isso. Significa que não precisa fazer distribuição, porque não tem mais de um juízo em tese competente. Muda o exemplo. Você analisou quanto à matéria, quanto à pessoa, quanto à função, viu que é para propor uma demanda perante um juízo cível, só que é na comarca do Rio de Janeiro. Porque o réu agora tem domicílio no Rio de Janeiro. Aí você chega no Rio de Janeiro, no Fórum Central, tem mais de 50 varas cíveis. Mais de 50 varas cíveis. Espera aí que o Leandro está com algumas informações ali. Eu já vou ler o que ele colocou no chat. Tem mais de 50 varas cíveis no Rio de Janeiro. E aí? Qual delas você vai cair? Você pode escolher? Não. Ninguém pode escolher ninguém. Nem você pode escolher o juízo, nem o juízo pode escolher você. Então, como é que vai resolver isso? Qual vai ser a vara cível que você vai, afinal de contas, tratar? Vai ser um sorteio. Aí que vem a tal da distribuição, que é esse sistema automatizado que eu lhes falei. Então, essa é a diferença de registro e da distribuição. Ok? Mas deixa eu ver o que o Leandro falou ali no grupo. Senhores, criei um grupo de Zap exclusivo para essa disciplina com o professor Tu. Ué, pois ela também é ministrada por outro docente. Isso nos ajudará com o fluxo de informações ligado às aulas desta turma. Segue o link. Ô, Leandro, meu caro, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós já temos um grupo dessa disciplina. E tudo isso, meu amigo Leandro, já vou te dar a palavra. Você está falando, levantou a mão, já vou te dar a palavra. Tudo isso, Leandro, foi muito bem definido na primeira aula.
Inclusive, a aula é gravada, está disponível lá. Eu vou fazer. Aí, a Débora já me fez um favor. A Débora já fez um favor. Então, por favor, quem não está no grupo, a Laís está ali falando também que não está no grupo, clica nesse link que a Débora enviou. Nós já temos um grupo, a primeira aula foi dedicada a isso, justamente para a gente definir a questão. Diga, Leandro. Professor, hoje é a minha primeira aula. Eu tive problemas na empresa onde eu trabalho, eu só consegui a troca de turno para poder assistir as aulas na parte da manhã hoje. Então, assim, não conseguia nem assistir as aulas em tempo real, nem acompanhar as gravações. E aí está rolando aula dessa mesma disciplina por outro professor às terças, quando a minha é hoje, às quartas. E aí me incluíram no grupo de lá, mas a minha aula é de cá. Isso de ter vários professores dando é normal. Isso sempre aconteceu, tá? Então, quanto a isso, não teve mudança nenhuma. Para mim é a primeira vez que eu passo por isso. A mesma disciplina ser ministrada por professores diferentes em dias diferentes. Como assim? Pois é. Para mim, agora nesse período é que isso aconteceu pela primeira vez. A sua matéria está sendo dada na minha grade às quartas, para outras pessoas está sendo dada às terças. Isso gerou uma confusão. E aí me incluíram no grupo de outro professor, enfim. E aí agora o que tem de diferente nesse semestre é que temos um setor específico na faculdade que direciona os alunos. O professor não faz nada em relação a isso. Mas a disciplina, por exemplo, Processo Civil 1, na Cândido Mendes, ela sempre foi lecionada por vários professores diferentes. Eu mesmo dou aula em vários campos. Estou sabendo disso agora, é o meu primeiro contato com essa disciplina. Oi? Estou sabendo disso agora, é o meu primeiro contato com essa disciplina. Eu não sabia que mais de um professor dava aula dessa mesma matéria ao longo da semana também pela manhã. Isso, meu amigo Leandro, isso acontece com todas as disciplinas. Pensa numa disciplina qualquer, filosofia do direito. Não tem um único professor na Cândido Mendes, tem vários professores, de vários campos diferentes. Mas no mesmo turno, manhã, não sabia. No mesmo turno. Comigo nunca tinha acontecido. Não, o que nunca aconteceu, a questão não é ter mais de um professor na mesma disciplina. Me parece que a questão que está acontecendo com alguns lugares, em algumas situações, é que uma mesma turma, metade cai para um professor, metade cai para outro professor. Isso, foi isso que aconteceu. Então é diferente. E aí eu não sabia, questão não sabia onde eu estava, afinal me incluíram no grupo de ontem, mas aí a minha aula na verdade é hoje. Mas quando você entra no sistema, você tem a turma que você está, né, não? Sim, eu vi que hoje era a aula dessa disciplina. E aí o grupo de WhatsApp onde eu estava me disseram que não, que foi ontem. E aí rolou essa confusão. Agora que eu descobri que Tudo bem, mas então, e na semana passada, quando você entrou no AVA, quando você entrou no seu sistema, estava para qual aula? Hoje, quarta. Então, de manhã. E você assistiu a aula passada? E aí eu entrei em um grupo de WhatsApp para essa disciplina hoje. Aí no grupo hoje, eu perguntando sobre a aula, o pessoal falou que na verdade não foi hoje, era ontem. Enfim, rolou essa confusão. Então você concorda que a confusão maior é você ter acreditado no grupo de WhatsApp. Você estava desde sempre incluído nessa disciplina aqui, não é? Isso. Então, e a primeira aula você não assistiu nem a segunda? Não. Hoje é minha primeira aula. Então eu lhe convido a você assistir. Tá tudo gravado lá. Sim. Eu lhe convido a você assistir com calma tudo que nós combinamos lá. Tudo isso já foi feito. Por exemplo, nós já criamos um grupo que até já existia. Lá eu passei meus dados. Justamente eu deixo o primeiro encontro para a gente definir todas essas questões burocráticas / operacionais. Eu vou no chat colocar agora o meu número de contato para fins acadêmicos. Deixa eu ver se está certo ali. 976747900. Vai aparecer para os senhores agora ali. Eu vi que teve uma outra colega que também disse isso. Naturalmente, isso que está acontecendo com o senhor pode estar acontecendo com várias outras pessoas também. Se eu não me engano, ali, a Laís Araújo Silva. A Laís disse, eu não estou em grupo nenhum. Então, eu imagino que a querida Laís também não assistiu a primeira aula. Eu estou supondo. Porque lá na primeira aula tudo isso foi dito. Então, recados gerais. Quem não assistiu a primeira aula porque chegou depois, mas aí, Laís, se você assistiu todas as aulas, é só me mandar um WhatsApp. Eu falei sobre isso.
em todos os encontros. Então, se você não está em grupo nenhum, pode ser que você não queira participar. É uma opção sua também. Não é obrigatório. Mas quem quiser participar, é só me mandar um WhatsApp para esse número, que eu incluo no grupo. Toda disciplina minha, eu tenho um grupo no WhatsApp. Ok? Beleza, professor. Vou entrar no grupo. Pegou aí, Leandro? O número está ali, tá? Me manda, por favor, uma mensagem, mas se identifique, por favor. Assim, eu sou Leandro, turma TGP1, de manhã, porque eu tenho várias turmas, eu tenho 10 turmas. Então, olha aí, a Georgia, ó, a Georgia colocou ali o chat, o link. Eu acessei pelo grupo que a Débora compartilhou. Valeu, Georgia, obrigado, hein? Ó, é exatamente esse, porque, salvo engano, alguém ali de cima colocou que foi mal, o grupo estava errado, alguma coisa assim, ó. Não é nesse link, não. A Débora fez com boa vontade, mas acabou mandando o link errado. Então, desconsiderem o link da Débora. E a Geórgia, eu acabei de testar. O da Geórgia tá certo. Valeu, Débora. O da Geórgia aqui eu testei e tá certo. É só clicar nesse link da Geórgia, o Campenha 2020.2 Processo Civil 1. E, senhores, para quem tiver interesse, vai ter o acesso, portanto, ao grupo, tá bom? E aí as aulas estão gravadas lá, eu lá disponibilizei as minhas formas de contato, tem canal no YouTube, o que não falta é lugar para pegar informação, tá bom? Valeu, professor, obrigado. Desculpa interromper, tá? Não tem por que se desculpar não, Leandro. Tá tudo tranquilo. Sempre que você precisar, tá franqueada a palavra. Só apertar o botãozinho e quando eu puder terminar o raciocínio aqui, eu te dou a palavra. Fica à vontade, beleza? Valeu. Eu vou abaixar a mão aqui, Leandro, só para eu ter uma ordem do próximo que quiser falar, tá? Se você quiser falar mais alguma coisa, é só levantar a mão aí novamente. Bom, então, nós estabelecemos ali a distinção entre registro e distribuição. Vamos prosseguir. Então é aquilo, nós acabamos de ver a diferença entre registro e distribuição, né? Agora nós veremos as consequências jurídicas, consequências processuais. Apenas para fins de recordação. Registro é quando não há necessidade de sorteio, quando não há necessidade de definição do juízo competente por um sorteio, pela distribuição. Por quê? Porque só tem uma hipótese possível. São as comarcas de vara única. Não apenas na comarca de vara única, pode ser uma comarca que tenha mais de uma vara. Por exemplo, tem várias varas cíveis, tem várias varas criminais, mas só tem uma vara empresarial, por exemplo, e a sua causa é empresarial. Então ali também vai ser só o registro. Então, quando não tem mais de uma opção, quando só tem apenas um juízo competente, é ele. Vai ser registrado. Quando nós estamos falando da distribuição, é porque tem mais de um juízo em tese competente. Se tem mais de um juízo em tese competente, você não pode escolher. E aí vem o tal do sorteio para definir o juízo, isso que se chama distribuição. Ok? Então, tanto o registro, quando não tem mais de uma opção, quanto a distribuição, quando tem mais de um juízo em tese competente, eles servem para definir o juízo competente. O tópico aqui é, portanto, associado à ideia de competência, que eu volto a lhes dizer, nós vimos em TGP1. E aí, quais são as consequências processuais do registro ou da distribuição? Isso nos leva a falar da perpetuatio jurisdicionis e da prevenção. Tudo isso nós já falamos em TGP. Mas eu vou recordar, dentro do possível, aquela observação que eu fiz no início. Eu não posso transformar isso aqui numa aula de TGP. Mas eu também, naturalmente, posso fazer um esforço, posso atuar no sentido de recordar para aqueles que viram lá atrás e para aqueles que não viram, não se lembram,
alguns aqui já não tiveram aula comigo, a gente vê eu vou apresentar pela primeira vez. Então, para alguns vai ser uma repetição, mas é bom para fixar, e para outros vai ser a primeira vez. Mas eu volto a dizer que isso é matéria de TGP 1. Bom, eu vou então fazer uso agora do quadro que eu mencionei para os senhores que eu veria. Deixa eu ver aparecer para vocês. Ó, apareceu aí. Os senhores estão vendo. Vamos situar aqui vamos fazer aqui um apanhado geral. Nós estamos vendo os marcos temporais do processamento. E esse processamento é o processamento inicial do processo, do procedimento, como nós já mencionamos. Nós temos que tratar, são 3 os marcos processuais. O primeiro marco processual é o protocolo, que nós já vimos. O protocolo, ele acarreta a formação do processo. E é o que se encontra no artigo 312 do CPC. Sempre que eu não colocar o diploma legislativo, é porque é o CPC, a matéria aqui é processo civil. O segundo marco temporal é o que nós estamos vendo agora, que é o do registro ou distribuição. Nós já diferenciamos quando que é registro, quando que é distribuição, depende se tem mais de um juízo em tese competente ou não. E as consequências são 2. A primeira das consequências é a perpetuatio jurisdicionis. E a segunda competência, segunda consequência é a prevenção. E aí, foi aquilo que eu falei lá atrás. Será mais rápido ou menos, ou mais demorado, a depender do quanto que os senhores se recordem desses institutos. Eu já vou voltar, só para acabar aqui e deixar o quadro bonitinho, o último dos marcos temporais é o despacho preliminar, do qual nós já falaremos a seguir. Nós estamos aqui nesse segundo item. O que é, ou aonde que se encontra essa tal dessa perpetuatio jurisdicionis? Senhores, perpetuatio jurisdicionis significa a perpetuação da jurisdição. Tecnicamente, não é perpetuação da jurisdição, é perpetuação da competência. Uma vez que se defina o juízo competente, aquela competência inicialmente fixada, ela se perpetua. Então, eu costumo dizer, o juízo que nasce competente morre. O processo nasce em um juízo, vai morrer naquele juízo. Então, começou em um juízo, sei lá, nosso exemplo foi qual? Foi a terceira vara civil? Vai terminar na terceira vara civil. Os atos processuais praticados serão todos eles praticados pelo mesmo juízo. E a regulamentação disso encontra-se no artigo 43 do CPC. O artigo 43 do CPC, eu não sei se eu vou conseguir, aí é uma questão de inabilidade minha, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Se eu conseguisse, seria interessante. Eu não sei se eu consigo trazer para cá. Eu sei que tem como, eu não sei se eu vou lembrar como fazer isso. Aí, é isso que eu queria. Consegui.
Está aqui o artigo 43. E aí eu acho que eu posso marcá-lo, né? Então, deixa eu voltar para cá, usar minha mesa digitalizadora. Tá ele aí, ó. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição. Olha que maravilha. Foi o que nós acabamos de ver. É um ou outro, naquelas hipóteses que nós mencionamos. Então, o tema que nós estamos vendo, como eu lhes disse, é a competência. O juízo competente, ele é definido pelo registro ou distribuição da petição inicial. E aí percebam, são irrelevantes, dito de uma outra forma, pouco importa as modificações no estado de fato ou de direito. Pouco importa as mudanças fáticas e as mudanças jurídicas posteriores. Porque lá na aula de competência, quando nós estudamos o princípio do juízo natural, nós vimos que uma das suas leituras possíveis é a vedação, a proibição, a criação de tribunal de exceção. Então, as normas de competência, elas são previamente fixadas. Então, quando você vai distribuir uma demanda, você olha para trás. Você olha a competência daquele momento para trás. O que nós temos no ordenamento previsto? É isso. Então, a competência vai ser definida dessa forma. Dito de uma outra forma, as modificações posteriores de competência não impactam os processos que estão em curso. As mudanças posteriores de competência só servem para os processos novos. E se o seu processo já está distribuído, ele não é alcançado. É isso que consta nessa segunda parte. Então, nós podemos dividir esse dispositivo em algumas partes distintas. Ó, determina sua competência no momento do registro da distribuição. Parte 1. Aqui temos a primeira parte. Dizendo quando que se determina a competência. Segunda parte. São irrelevantes as modificações do estado de fato de direito ocorridas posteriormente. Então, aqui nós temos a segunda parte. Aqui. Está dizendo que pouco importa, que vai manter aquele juízo lá atrás competente. Mas aí, olha, ele prevê aqui, atenção, salvo, ou seja, pouco importa as mudanças. Mudança nenhuma vai alterar. Nenhuma? Ah, não, nenhuma não. Nenhuma é demais. Nesses casos aqui vem a terceira parte. Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência. Então, a supressão de órgão judiciário ou a modificação de competência absoluta, importância de TGP1 distinguir competência absoluta de competência relativa. Né? Competência absoluta, meus amigos, são os critérios da matéria, da pessoa e da função. Temos ainda a hipótese lá do artigo 47, né? Além de outras espalhadas pelo sistema. Então, tem que definir, tem que saber quais são as regras de competência absoluta. Essa aqui do artigo 47 é uma exceção ao critério territorial, né? É a competência absoluta do foro do local da situação do imóvel para as demandas de direito real imobiliário. Leiam lá o artigo 47, isso aqui é voltar muito lá em TGP. Mas percebam, portanto, que nós temos uma regra fruto da perpetuação da jurisdição, do artigo 43, e nós temos algumas exceções. Eu já apresentei para os senhores o que é a perpetuação da jurisdição. Então, foi determinada a distribuição da nossa demanda para a 52ª vara civil. Então, aqui, como exemplo, estamos na 52ª vara civil do Rio de Janeiro. Esse é o nosso exemplo. Ok? Nasceu na 52ª vara civil, vai morrer na 52ª vara civil.
começou lá, vai até o final lá. Ele é o juízo competente para o todo sempre. Pouco importa mudanças de fato, mudança de direito. Mas tem duas ali no próprio 43, na parte final, tem esse salvo. Então não é bem assim em todas as hipóteses. Tem algumas em que nós podemos excepcionalizar essa regra. Qual é a primeira exceção, como nós vimos? É a supressão do órgão judiciário. Como assim supressão do órgão judiciário? O seu processo não está na 52ª vara civil? E se ela deixar de existir? E se aquele órgão for suprimido? Você imagina algo que está muito longe de acontecer, nós estamos muito longe dessa realidade. Imagina uma crise fiscal, uma crise econômica, e o Poder Judiciário está arrecadando poucas custas, ele percebe, o duodécimo não está tão grande assim, tão alto assim, e ele percebe que ele vai ter que cortar na própria carne. Ele vai ter que eliminar órgãos judiciários. Não dá para manter todos eles. Naturalmente, alguns pensam assim, não, mas professor, o juiz é vitalício, os servidores têm estabilidade, então acabar com o órgão não vai diminuir o impacto na folha? Na folha, não. Realmente aqueles servidores serão remanejados, serão aproveitados em outro lugar. Eles não vão ser exonerados. É verdade. Mas diminui custos, como de manutenção, rede elétrica, água, tudo. Né? Um órgão jurisdicional não é só as pessoas. Tem toda uma estrutura ali, menos equipamento. Né? Então pode ser que o órgão decida, o tribunal decida acabar com aquele órgão judiciário. Como é que você vai defender que o seu processo que começou na 52ª vara civil tem que terminar na 52ª vara civil se ela não existe mais? O que me parece até uma coisa natural. O que vai acontecer nesse caso de supressão do órgão? O que vai acontecer com o nosso processo? Ele será redistribuído. Redistribuição daquele processo. Então ele está na 52ª vara civil, ela sumiu. Ela não existe mais. Seu processo não vai continuar ali para ser julgado por ninguém, para ser processado por ninguém. Então ele vai voltar para o distribuidor para ser distribuído novamente para uma das outras 51 varas cíveis, para os juízos que restaram. Então ele já foi distribuído lá no início e no meio do processo ele vai ser distribuído novamente, ele vai ser redistribuído. Então aqui nós temos um caso excepcional e me parece natural, né? O juízo não existe mais. Você, como advogado, não vai sustentar que ele tem que prosseguir lá. Bom, essa é a primeira exceção e está previsto nesse artigo, o artigo 43 do CPC. A segunda exceção, que também está previsto no artigo 43 do CPC, é a modificação da competência absoluta. Então, nós teremos aqui uma alteração da competência absoluta. Como assim competência absoluta? Aqui, matéria, pessoa, função e algumas hipóteses excepcionais que o ordenamento jurídico traz, como, por exemplo, aqui está no artigo 47. No sistema coletivo tem outras exceções ainda, mas aí não nos compete aqui falar. Isso é mais aprofundado, é um tópico que os senhores nem viram ainda. Mas quando o processo seu, que começou lá na 52ª vara civil, e vem uma modificação por lei, e agora não é que aquele órgão não vai existir mais, não. Agora mudou o exemplo. Estamos no segundo caso. O que aconteceu agora é que aquele órgão que vai continuar existindo, ele não vai ter mais competência civil. Ele vai deixar de ser a 52ª vara civil e vai passar a ser, sei lá, a 39ª vara criminal. Porque o órgão de cúpula, o órgão de gestão do TJ, percebeu que tem vara civil demais para vara criminal de menos. E está ocasionando uma sobrecarga, um afunilamento dos processos criminais. Está ficando lento demais. Porque tem muito processo criminal para pouco juiz para julgar, para pouco juízo competente. Como não tem condição de criar uma vara criminal nova, tudo isso é suposição, tá, meus amigos? Como não tem condição para criar uma vara criminal nova, porque tudo isso é muito custo, ele remaneja. Então ele pega um juízo que antes tinha competência civil
e vai passar a ter competência criminal. Pode fazer isso? Pode. Basta trazer uma modificação legal. E ele estabelece isso. Então, aquele teu processo civil, que estava na 52ª Vara Civil, a 52ª Vara Civil não existe mais. Agora, aquele juízo, aquela estrutura que você vai lá, tem uma porta, tem os servidores, eles não prestam mais serviços cíveis. Agora, eles prestam jurisdição criminal. Eles passaram a ser a 39ª Vara Criminal. Tudo exemplo, suposição. O teu processo civil vai continuar lá? Também não. E aí, o que vai acontecer, portanto, nessa hipótese com o teu processo? Redistribuição. Vai voltar para o distribuidor para que aquele sua demanda civil e todos os processos cíveis daquela 52ª Vara Civil voltam para lá, para o distribuidor, para que ele sorteie novamente, para cair em outro lugar. Essa é a interpretação desse artigo 43. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, ver se alguém falou alguma coisa. Não. Vou voltar lá. Quando eu estou aqui nessa tela com os senhores, eu não tenho acesso ao chat, tá? Então, se eu tiver aqui, alguém falar alguma coisa no chat e eu não responder, é porque é natural que eu não responda, porque eu não tenho acesso. Bom, então, está visto o artigo 43. Mas não acabou a perpetuatio jurisdictionis. Porque esse artigo 43, ele é um artigo problemático. Ele é um artigo que é uma daquelas cascas de banana. Por quê? Porque além destas hipóteses aqui, ele prevê um salvo. Além desse salvo, nós temos espalhado pelo ordenamento jurídico outras exceções. E quem já foi meu aluno, nós já vimos isso lá atrás. Uma outra exceção é a conexão. Não vou botar aqui, não. Espera aí. Conexão ou continência. Então, conexão / continência. Conexão / continência são fenômenos que geram uma modificação do juízo competente. E aí os senhores encontram lá nos artigos 55 / 57. Definição de conexão e continência. Também matéria de TGP-1. O artigo 55 prevê que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum um pedido ou a causa de pedir. Então percebam que ali tem uma definição. E eu recordo aos senhores, também matéria de TGP. Os elementos da ação ou elementos da demanda, dá no mesmo, são 3. Partes, causa de pedir e pedido. Partes, causa de pedir e pedido. E qual é a finalidade desses elementos? São elementos que permitem a identificação. São elementos identificadores da demanda. Porque por meio desses 3 elementos, nós vamos poder definir se estamos diante de demandas idênticas, identidade entre as demandas, ou se estamos diante de demandas semelhantes. Semelhança entre as demandas. E aí, senhores, a identidade entre as demandas pode acarretar o fenômeno da coisa julgada ou o fenômeno da litispendência. E essa questão aqui da identidade, ela pressupõe o que se chama de tríplice identidade.
que é a adoção da teoria, esse igual com tio em cima é semelhante, né? Então, isso decorre da teoria da tria idem. Tríplice identidade. Como assim tríplice identidade? Ué, quantos elementos são? Partes, causa de pedir e pedido. Então, para que uma ação seja idêntica, os 3 elementos devem ser o mesmo. Os 3 elementos devem ser idênticos. Isso os senhores encontram no artigo 337, parágrafos. Especialmente o parágrafo 1º e 2º. Aqui no parágrafo 2º, os senhores vão encontrar justamente a afirmação. Deixa eu ver se vai funcionar aqui o que eu estou pensando em fazer. Estou indo lá no 337, parágrafo 2º, até para ver se eu pego a manha de fazer isso. Acho que está indo, né? (337), parágrafo 2º. Olha aí. Mata a cobra e mostra o pau. Uma ação é idêntica. Sim, vai ficar ruim. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Tríplice identidade. E aí nós teremos coisa julgada ou litispendência a depender se a primeira demanda já foi julgada ou se a primeira demanda está pendente. Litispendência, lide pendente. Tudo isso nós já vimos. Já mencionei isso lá em TGP. Né? E o fenômeno da semelhança, veja, se a identidade é quando tem os 3 elementos iguais, a semelhança é quando nem todos são iguais. Né? Porque se todos forem iguais, será idêntica. Haverá identidade entre as demandas. Na semelhança, nós temos, portanto, alguns elementos iguais. E aí eu volto a lhes dizer. A conexão, lá do artigo 55 do CPC, é o fenômeno da semelhança entre as demandas. Porque ele vai dizer, reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum. Então, tem comunhão. Comunhão de quê? Quando lhes for comum a causa de pedir ou o pedido. Veja, ele nem falou das partes. Então, para que tenha conexão, as partes não têm que ser as mesmas. Não precisam ser as mesmas. Mas tem que ter a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, ou a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Esse ou é aquele ou que serve como e também, e barra ou. Né? O ou, como é que é? Adjuntivo, não. Aditivo, ou aditivo. Né? Então, a conexão ela é de demandas semelhantes. Mesma coisa a continência. A continência pode vir a resultar, 5657, pode vir, a continência ela se dá entre demandas semelhantes também. Artigo 56 e artigo 57. Tem ainda outro instituto, como o da prejudicialidade. A prejudicialidade, quando uma demanda é prejudicial à outra, há uma semelhança entre as demandas. Então, você tem que saber diferenciar identidade de semelhança. Demandas que são idênticas, coisa julgada ou litispendência. Demandas que são próximas, parecidas, semelhantes, são outros institutos como esses que nós vimos ali. Então, pois bem, a conexão e a continência, ela gera, não a redistribuição, ela gera a reunião das demandas propostas em separado. Por quê? Vou pegar aqui para os senhores, no artigo 57 e 58, não, 58 e 59, marquei errado, 58 e 59.
Tentar voltar aqui para trazer para os senhores. Tem muita experiência nisso não, mas eu acho que está indo. 58 e 59 do CPC. Olha aqui. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo a prevento. Para quê? Para que sejam decididas simultaneamente. Para que sejam decididas simultaneamente. Mas o que é esse tal desse juízo prevento? Olha aqui, eu volto aqui atrás e eu lhes digo que o registro e a distribuição tem como finalidade determinar a prevenção. Agora volta aqui. Olha o 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então, qual que é o juízo prevento? O juízo prevento, termo que aparece na lei, como eu mostrei para os senhores aí, juízo prevento é aquele que recebe, ou seja, é o primeiro a receber o registro ou a distribuição de uma petição inicial. Então, nós temos duas demandas semelhantes. Duas demandas decorrentes de um mesmo acidente de trânsito. É a mesma causa de pedir, portanto. Temos a demanda 1. A demanda 1, tramitando na terceira vara cível. E temos a demanda 2, tramitando na 52ª vara cível. Só que essas demandas, elas têm uma comunhão. Elas comungam, têm uma comunhão, ou elas têm a mesma causa de pedir. Elas decorrem de um mesmo fato. Então, para evitar decisões contraditórias, para que um juízo venha dizer que não teve o fato e outro juízo venha dizer que teve o fato, quer dizer, o primeiro disse que teve o fato positivo, o segundo disse que não teve o fato, mas foi o mesmo fato. Numa se discute dano material, outra se discute dano moral. Ou, numa é o passageiro do veículo 1 em face do veículo 2. Na outra é o passageiro do veículo 2 em face do veículo 1. Não pode ter decisões contraditórias do Poder Judiciário em face do mesmo fato. É isso que consta, inclusive, do artigo 55, parágrafo 1º. O 55 que trata da conexão. O 55 que trata da conexão vai aparecer para os senhores já aqui. Ó, esse 55 aí. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comunhão. Pedido ou a causa de pedir. O mais comum é a comunhão pela causa de pedir. Mesmo o evento fático pode gerar várias demandas. Aí o que o parágrafo 1º diz? Os processos de ações conexas, quando que tem conexão, nós já vimos, serão reunidos. Eles são reunidos para quê? Para decisão conjunta. Salvo se um deles já foi julgado. Claro, se é para decidir junto, mas um deles já foi julgado, não tem como. Então, qual é a lógica aqui? Por que a gente fala em decisão conjunta? É para evitar decisões contraditórias. Como a gente cogitou, um falar que teve o acidente, o outro falar que não teve o acidente. Isso de evitar decisões contraditórias, os senhores até encontram no parágrafo 3º desse mesmo 55. Dê uma olhadinha lá. Então, o que fazer com esse fenômeno aqui? Que nós temos, concretamente, duas demandas tratando sobre uma única causa de pedir, o mesmo acidente fático. Para evitar decisões contraditórias, vamos reunir esses processos. Agora, vamos reunir aonde? No juízo prevento. O juízo que primeiro registrou ou distribuiu a petição inicial. Nesse caso aqui, como é terceira vara cível, 52ª vara cível,
Nos dois casos foi distribuição. Então, quando que se deu a primeira distribuição? Lembra que eu falei que é importante ter a data e o horário da distribuição? Pode ser que elas tenham sido distribuídas no mesmo dia 2 de setembro de 2020, só que uma foi distribuída, sei lá, 8 horas da manhã, e a outra foi distribuída 5 horas da tarde, 17 horas. Qual é o juízo prevento? O juízo prevento é essa aqui, que recebeu a primeira distribuição. Já teve casos, teve artigo científico publicado tratando disso, que foi uma questão de segundos. Foram distribuídas as demandas para juízos distintos no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto. E qual foi o juízo prevento? Que recebeu antes, mesmo que seja uma questão de segundo. E qual é a consequência, portanto, da conexão nesse caso? Esta demanda 2, que foi distribuída depois e tramitava na 52ª vara civil, vai sair de lá e vai ser mandada para a 3ª vara civil. Então, essa é mais uma hipótese, ainda que não conste lá do artigo 43, é naturalmente mais uma hipótese de exceção a perpetuatio jurisdicionis. Porque essa demanda começou na 52ª vara civil e vai sair de lá. Mas vai sair de lá, veja, não é porque o juiz quis, é porque manifestou-se o instituto jurídico, conexão, e nós estamos seguindo a lei. Ok? Então, a terceira consequência é a reunião. E tiramos da onde essa previsão da reunião? Dos artigos 58 e 59 do CPC. Ok? E não para por aí. Lembrem-se, os senhores se lembram que nós temos que o ator, o intérprete, ele tem que desenvolver o que se chama de interpretação sistemática? Os dispositivos não são lidos, não devem ser lidos isoladamente. Eu sempre lembro do ministro Eros Grau, que dizia que o direito não se interpreta em tiras. É verdade. Você não pode ler o artigo 43 e achar que entendeu tudo sobre registro, distribuição e definição de competência. Tem que ler o código todo. Para entender cada artigo, você lê o código todo, para ver se ele tem conexão com o outro. E não apenas o código todo. Você lê também as decisões judiciais relevantes. Você lê a Constituição, porque o sistema jurídico é um só. Pois bem, isso para falar que uma quarta exceção, estamos vendo tudo isso para ver a perpetuatio jurisdicionis. A quarta exceção da perpetuatio jurisdicionis está lá no artigo 516, parágrafo único, que é a possibilidade no cumprimento de sentença. E aí, quando eu falo aqui cumprimento de sentença, isso nos remete naturalmente ao processo sincrético, algo que nós já falamos aqui no encontro passado, e aí eu remeto quem eventualmente não assistiu a ver o vídeo lá, e tem também vídeos meus na internet, no YouTube, falando largamente sobre isso. Cumprimento de sentença é a fase executiva do processo sincrético. Então, temos o processo, que tem uma primeira fase para tratar de conhecimento, uma segunda fase para tratar de execução. Essa segunda fase aqui é o chamado cumprimento de sentença. Então, a fase executiva do processo sincrético é o cumprimento de sentença. Pois bem, quando do início do cumprimento de sentença, onde é que vai ser executado aquele cumprimento de sentença? É que está previsto lá no artigo 516. 516, o que nos interessa aqui é o parágrafo único. Então, vejam que o 516 vou trazer ele todo, tá? Mas nós não vamos analisar ele todo, porque ele é a matéria de processo civil 4, tá, meus amigos? Eu vou aqui só fazer menção aos senhores. Olha aqui, artigo 516. O cumprimento de sentença é a fase executiva do processo sincrético, efetuar-se perante, está dizendo, então, tem competência, é juízo competente para tratar do cumprimento de sentença, e tem lá as hipóteses.
Hipótese 1 e 3 eu não vou nem tratar, os senhores verão isso lá em processo civil 4. A mais comum é a do inciso 2º. Então, a cumprimento de sentença dar-se-á do processo sincrético, no processo sincrético, dar-se-á perante o juízo civil competente. Não, em cima. Dar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Aquela ideia de um processo único, que teve aqui uma sentença, uma fase cognitiva, como eu mencionei, e agora vai ter uma fase executiva. Esse processo, que é um processo só, ele está tramitando para fazer homenagem, 52ª Vara Civil. Aonde que essa fase executiva, cumprimento de sentença, vai ser executada? Na 52ª Vara Civil. Foi ela que proferiu a sentença. É ela que vai fazer cumprir a sentença. É isso que ele está dizendo ali. Mas aí vem o parágrafo único e prevê que nas hipóteses dos incisos 2º e 3º, o exequente poderá optar. O exequente é o autor. Ele, na execução, vira exequente. É quem executa. Ele pode optar. Opção número 1, pelo juízo do atual domicílio do devedor. Opção número 2, pelo juízo do qual se encontrem os bens sujeitos à execução. Opção número 3, ele pode optar pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Porque a lógica aqui, na execução, nós vimos que a execução, a atividade jurisdicional visa a satisfação da obrigação. Uma satisfação que é coercitiva, né? Na marra, o Estado juiz cumpre independentemente da vontade do devedor. Então, quanto mais perto o Estado juiz estiver do executado, o executado é o sujeito passivo, o réu vira executado. Então, seja no domicílio atual do executado, seja onde os bens do executado estejam, isso é melhor para a efetividade do processo. Isso atua a favor da efetividade da jurisdição. Terá mais chance de você lograr êxito nessa atividade aqui de satisfazer a obrigação. Porque a execução, e eu não posso transformar isso em aula de execução, os senhores nem viram ainda, a execução tem a finalidade de fazer cumprir a decisão por meio de agressão patrimonial. Quanto mais perto dos bens que vão sofrer, melhor. Quanto mais perto do executado, onde ele tem domicílio, melhor. Então, você imagina, para encerrar, o processo está na 52ª Vara Civil do Rio de Janeiro, porque lá atrás, veja, 10 anos atrás, em 2010, quando o processo começou, o réu tinha domicílio no Rio de Janeiro, tinha bens no Rio de Janeiro. Mas o réu é um grande empresário. E quando veio a sentença, em 2020, o réu, o executado, agora tem domicílio, sei lá, no Rio Grande do Sul. Então, para que você satisfaça a obrigação, para que você agrida o patrimônio do réu, você tem que estar o mais perto possível do réu. Mas percebam, isto é uma opção do exequente, do autor, não é obrigado. Se ele quiser continuar na 52ª Vara Civil, ele pode continuar? Pode. Mas aí vai ter que expedir carta precatória para o Rio Grande do Sul, para cumprir os atos lá. Tem solução. Não é uma obrigação. Mas é uma opção. Aqui já surgiu uma luz, portanto, no caminho. Uma opção a mais para o exequente. Tá? Então, fechamos esse item 2. Porque o item 2, ele tratava da análise da perpetuação da jurisdição, da competência que nós já vimos, e da prevenção. A prevenção nós já falamos também. Então, perpetuatio jurisdictione, artigo 43 e as suas exceções. Prevenção, artigo 59 do CPC. E nós tratamos disso mais detalhadamente aqui e aqui. Ok? Agora eu vou voltar para fazer uma checagem aí e ver se tem
alguma dúvida, e depois a gente vai para a parte final do nosso encontro. Deixa eu compartilhar a câmera aqui, para os senhores lembrarem que eu existo. O Leandro diz, o falecimento do juiz também serve de exceção à regra da segunda parte? A Amanda pergunta, prevenção é qual artigo mesmo? Da Amanda é mais fácil, artigo 59, tá? Eu vou voltar aquela tela depois lá. Falecimento do juiz, não muda nada, porque o juízo competente, Leandro, pouco importa o juiz, não é o juiz que é competente, é o juízo que é competente. Veja que em momento nenhum eu falei juiz, eu falei 52ª vara civil, eu falei terceira vara civil, e tem vários outros exemplos. Se o juiz titular da 52ª vara civil morrer, vai entrar no lugar dele o juiz substituto. As varas, ainda mais num grande centro como no Rio de Janeiro, ela não tem apenas um juiz, tem um juiz titular e um juiz substituto. Porque o juiz titular tira férias, ele pode se acidentar, Deus me livre, ele pode pegar um coronavírus da vida, e o Estado não pode parar. Ele não atua alguém no lugar dele. Se ele morrer, o juiz também morre, né? Ele é vitalício, mas ele não ganha imortalidade. Ele pode morrer, vai entrar alguém no lugar dele. Os processos vão continuar no mesmo lugar e entra alguém no lugar. Tá? Agora, meus amigos, nós vamos para a terceira e última parte. Podemos ir? Tá tudo bem? Estão gostando da aula? Esse sistema funcionou para os senhores? Amanda, diga. Amanda, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Coloca de novo o quadro para a gente tirar um print. Eu vou voltar lá, os senhores vão ter... Olha, Amanda, fica tranquilo, isso está sendo gravado, tá? Eu vou voltar lá. O print é a nova... O print, Amanda, é a nova foto que os senhores tiravam do quadro, lembra? Eu enchi o quadro, e não precisa, não apaga, não. Vocês tiravam foto do quadro, não tinha um negócio desse? Agora é print. Ó, adaptação aos novos tempos. Fica à vontade, eu vou voltar lá agora. Os senhores lembram disso? O Anderson tá rindo. A Amanda riu também. Não apaga não, o professor falava, ó, tem que ir embora, tem que ir para a procuradoria. Então depois vocês apagam aí, porque o professor vai reclamar. Também se reclamar, problema de vocês, lembra? Toda a turma tinha esse negócio aí. Como é que tá? Esse quadro digital aqui tá melhor que o quadro presencial? Acho que sim, né? Porra, meu quadro presencial ficava uma zona. Depois nem eu mesmo entendia. Tirar foto, eu sempre falava isso também, tirar foto do quadro finalizado era um desastre. Porque você não conseguia entender. Garanto. Se você não assistiu a aula, você não conseguia entender. Não tinha como. Até para dizer que é um pouco proposital isso, para forçar o cara lá a assistir. Porque os meus quadros só conseguia entender estando lá vendo. Porque era seta para tudo quanto era lado. Tinha seta que atravessava de uma extremidade à outra. Ficava horrível. Não quer dizer horrível, não digo que ficava horrível. Em um certo sentido, até achava maravilhoso. Sinal de trabalho, né? Muita informação. Mas eu, às vezes, olhava e falei, caraca, como é que eu fui capaz de fazer isso? Agora, aqui com o quadro digital, eu posso conseguir folhas novas, né? Como se eu mudasse e tivesse um quadro novo a todo tempo. Vamos lá. Temos 15 minutos para encerrar isso aí. Vamos encerrar esse tópico. Então, vou voltar lá, como havia combinado com os senhores. Vai ser agora... Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vai aparecer para vocês. Cadê? Apareceu. Então vamos lá, para recordar. Nós estamos vendo os marcos temporais do processamento inicial. Nesses marcos temporais do processamento inicial, nós temos 3 itens para tratar e já tratamos de 2 deles. Estamos indo ao terceiro agora. Vimos o protocolo, e o protocolo gera a formação do processo, artigo 312. Acabamos de ver o registro ou a distribuição, já diferenciamos eles, e vimos as consequências. A perpetuatio jurisdicionis, que está aqui, os senhores vão tirar print com muita tranquilidade. A perpetuatio jurisdicionis com as suas consequências,
e também a prevenção aparece aqui para os senhores. Juízo prevento é a prevenção, né? Esses foram os quadros que nós analisamos até agora. Chegou o momento de tratarmos, portanto, desse terceiro e último tópico, o despacho preliminar. Aonde que se situa esse tal desse despacho preliminar? Esse despacho já apareceu para vocês nas aulas anteriores, quando eu coloquei, lembra que eu sempre coloco ação, aí tem um procedimento, para que no final o juiz exerça jurisdição, isso por meio de um processo. Agora nós já podemos falar, os senhores verão, próxima aula nós vamos tratar disso, então até já está um certo spoiler aqui. O direito de ação, ele é em concreto representado pela petição inicial. Temos uma petição que dá início ao procedimento. E a jurisdição, ao final, isso aqui não é a próxima aula não, mas a jurisdição ela é representada lato sensu pela sentença, né? A decisão final, tutela definitiva. Pois bem, o despacho preliminar, ele se situa logo aqui depois da petição inicial, nessa sucessão de atos do procedimento, ao qual nós já mencionamos e veremos cada um deles. Aqui o juiz profere o que se chama de despacho preliminar, que de despacho não tem nada, é uma decisão interlocutória, na verdade. E esse despacho preliminar pode ser positivo, vai aqui de verdinho, despacho preliminar positivo. Ele determina a citação. Tanto que esse despacho preliminar positivo, ele no mais das vezes, é incomum não isso acontecer, ele vem assim, ó, cite-se. E o despacho preliminar, ele consiste na análise dos requisitos da petição inicial, que nós voltaremos na próxima aula a tratar do artigo 319, requisitos da petição inicial. Então, se os requisitos estão presentes, nós vamos prosseguir o processo pela citação. O que o juiz diz? Cite-se. É muito comum vir só assim, cite-se. Mas o despacho preliminar pode ser também negativo. E é isso aqui não é na aula de hoje, não. Nós veremos o despacho preliminar negativo, que leva à necessidade de emenda da petição inicial. Então, eu quero situar onde nós estamos. Nós estamos aqui, no despacho preliminar positivo. Então, veja que nós já avançamos no processo, né? Nos outros tópicos, nós falamos da petição inicial, protocolo da petição inicial. Vimos o protocolo e vimos o registro / distribuição da petição inicial. Veja, mas da petição inicial. Agora nós estamos no próximo ato, nesse aqui, que é o despacho preliminar positivo. E o despacho preliminar positivo determina a citação. O que eu quero que os senhores percebam é que, do ponto de vista temporal, do ponto de vista evolutivo do processo, e é isso que nós estamos vendo aqui, uma coisa, então, no contexto da citação, uma coisa é a determinação do juiz. Cite-se. Tem que citar. Determino que cumpram a citação. Isso vem em um momento, isso vem num dia. Garanto que não será no mesmo dia que será expedido o mandado. O mandado de citação, ele é feito por um serventuário no cartório do juízo. E não vai ser no mesmo dia também, certamente, que esse mandado será cumprido. Então, cumprimento, na verdade, vai ficar melhor se eu colocar aqui, ou, não vou nem botar cumprimento, para não gerar confusão terminológica. Realização. Então, a realização da citação. Nós temos um outro momento ainda, que é a juntada aos autos da realização do mandato. Então, esses momentos,
Ó, o juiz determina que se faça o mandado, alguém vai fazer. Depois que fizeram o mandado, alguém vai lá cumprir. Pode ser oficial de justiça, por exemplo. E aí depois vai se juntar aos autos que ele foi cumprido. Isso se dá em momentos distintos. Pode ser dias diferentes, às vezes semanas diferentes, às vezes meses diferentes, às vezes, senhores, anos diferentes. Do momento inicial aqui, a determinação, esse sits, até a realização fática da citação pode passar mais de anos. Então, isso é importante para fins do marco temporal. E aí, lembra que lá no 312, vou voltar no 312, apenas para recordação. No 312, nós vimos, apareceu para a gente, essa gracinha aqui. Ó. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Nós já vimos isso nesse primeiro momento aqui. Eu falei que a parte final nós veríamos depois. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 240, depois que ele for validamente citado. Percebam que aqui não está dito depois que for determinada a citação. Nem está escrito depois que for expedido mandado de citação. Validamente citado é o recebimento do mandado. Porque de nada adianta o juiz mandar fazer o mandado e ninguém fazer. De nada adianta alguém no cartório fazer o mandado e ele ficar esquecido lá. Quando era físico, era pior ainda. Os folhas ficavam perdidos lá. E o réu não tem conhecimento de nada. A citação não se realizou, não se cumou. Então, o processo não produz efeitos em relação a ele. E aí, que efeitos são esses desse 240? É aqui que nós vamos agora nos centrar. Aí vai vir aqui esse tal desse 240. Olha ele aí. Aqui é toque, tá? Para deixar tudo parecido. Olha lá. A citação válida, mesma lógica daqui de cima. Não é a determinação da citação. Não é a expedição do mandado. É a citação ter sido realizada. É o recebimento, é a realização do ato citatório. A citação válida, ainda que ordenada pelo juízo incompetente, pouco importa, ela induz, quer dizer, ela produz como efeitos. São efeitos que o 312 faz menção. Cadê? Os efeitos do 240. São esses aqui. Quais sejam? Litispendência, litigiosidade da coisa e constituição em mora do devedor. Vejam que a litispendência aparece aqui. A litispendência é o fenômeno... E deu ruim aqui. Vamos ter que prosseguir, meus amigos, no gogó. Para funcionar aqui o meu PowerPoint. Ele desligou. Olha que problema. Agora eu vou ter que aparecer para os senhores que nós temos que terminar a aula. Deu ruim ele o PowerPoint. Tem dessas. Vocês estão me vendo, né? Então, eu dizia, nós temos os fenômenos, os efeitos da citação válida. E quais efeitos são esses? Eu vou copiar aqui no chat agora com os senhores o 240. Os efeitos são a litispendência, que é o fenômeno litispendência, que nós vimos lá que é o fenômeno da tríplice identidade. Vejam o artigo 337. Deixa eu ver qual é o... Sempre esqueço qual é o parágrafo. Se é o parágrafo 3º. Acertei. Vejam o 337, parágrafo 3º.
Há litispendência quando se reproduz uma ação que está em curso. Então, a litispendência. Quando que tem a litispendência? Quando nós temos a citação válida, né? Um outro efeito é a litigiosidade da coisa discutida. Isso é um efeito dito material. E nós temos um outro efeito ainda, que é a constituição. Eu estou vendo que vocês estão me zoando aí, já vou olhar, tá? Constituição em mora. Estão dizendo que é um sinal que é para acabar a aula. Eu até concordo com os senhores, tá? Estão me zoando, mas eu vou prosseguir. Esses são os efeitos do caput, do 240. Constituir em mora, tornar litigiosa a coisa é um efeito de direito material. Nós estamos com um horário aqui no limite, não dá para tratar aqui. E litispendência nós já vimos. Então, a litispendência ela é operada pela citação válida. Agora, olha o 240, parágrafo 1º, que é o último tópico que nós vamos encerrar. 240, parágrafo 1º. A interrupção da prescrição, eu falei da prescrição mais cedo com vocês. Prescrição como aquele instituto de direito material que fulmina a pretensão do autor que não fez nada, que deixou passar o tempo. Quando ele fez tarde demais. Se o juiz reconhecer em concreta prescrição, é porque ele propôs a ação. Mas ele propôs a demanda tarde demais, depois do prazo previsto em lei. Então é aquela lógica, o direito não socorre a quem dorme, né? Só que quando você propõe a demanda, você não dormiu, você fez alguma coisa. Então a propositura da demanda gera a interrupção da prescrição. Interromper a prescrição significa que o prazo vai ser zerado. Então não tem mais que se falar em prescrição. Mas quando que se opera a interrupção da prescrição? A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, mas não é citação válida. Citação válida é o caput. Aqui no parágrafo 1º é o despacho que ordena a citação. Ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá a data de propositura da ação. E qual é a data de propositura da ação? Artigo 312, protocolo da petição inicial. Então, a interrupção da prescrição, do ponto de vista fático, conta-se da data da formação do processo, do protocolo da petição inicial, que é a data de propositura da ação. No código anterior não era assim. E por isso que isso costuma cair bastante. No Código de 73, a interrupção da prescrição era um efeito do caput, do 240 da época. A interrupção da prescrição era um efeito da citação válida. E eu falei que são coisas distintas. O juiz mandar expedir mandado, o mandado ser expedido, o mandado ser cumprido, a citação válida do cumprimento do mandado. Então, no código anterior, isso se daria no momento posterior à interrupção. No código atual, a interrupção da prescrição se dá quando do protocolo da petição inicial. Ok? Então é isso. Nós vimos o terceiro e último tópico dos marcos iniciais do processamento. Vimos coisas muito importantes aqui hoje, portanto. E estamos acabando a aula no exato limite. 9h59. Eu ainda estou dando de lambuja para vocês 1 minuto. Acabou. E é uma cortesia. Fica aí com 1 minuto sobrando para vocês. Beleza? Dá para tomar raiva, não? Dá para odiar um cara desse, ainda não? Agora bateu 10 horas aí. Jesus, Débora! Mas tá bem explicadinho, tá bem desenhadinho. É só ouvir de novo a aula. É só ler de novo. É só ver de novo. E aí ver mais uma vez. Né? Tá difícil de pegar, ver mais uma vez. E vai vendo. Mas eu... Amanda, me senti violada depois dessa aula. Misericórdia. Cruzes, Amanda. Débora, umas 30 vezes a gente pega. Então, reconheço, bastante informação na aula de hoje, né? Bastante coisa. Então, meus amigos, é isso aí. Divirtam-se, tá? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Espero que tenham gostado. A questão ser complexa, a gente tenta tranquilizar. A gente tenta passar da forma mais fácil de entender, mas nem sempre dá, tá?
É isso então, meus amigos. Acabou. Fiquem todos com Deus. Vou interromper a gravação aqui.